Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga desta obra maravilhosa chamada O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis do Tolkien. E vocês vão entender o porquê que eu coloquei aí na thumb que essa trilogia não me surpreendeu. Mas calma, antes de me julgar, eu não me importo que me julgue, mas antes de fazer isso eu espero, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, escutem as minhas argumentações, aí no final do vídeo vocês podem dizer, não gostei das tuas observações, mas lá no final do vídeo. Mas eu já peço sim que você que não está inscrito no canal, se inscreva e já curte o vídeo aí, mesmo que não vá gostar do vídeo no final, mas curte o vídeo aí para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma, tá bom? Bom, vamos começar do início, pessoal. Eu até fiz um roteirinho aqui assim, eu acho que vai ser um vídeo até um pouco longo, mas o primeiro ponto do meu roteiro é contar enredo. Eu tô me questionando, será que eu preciso contar o enredo do Senhor dos Anéis, da história do Senhor dos Anéis? Por que a minha dúvida de contar o enredo? Porque eu acho pouco provável que você não tenha ou assistido os filmes ou não tenha lido os livros. Mas vamos lá, eu vou contar aqui brevemente como é que é o enredo da história. É um livro de fantasia, é uma história de fantasia que acontece na Terceira Era da Terra-média, no qual no início do livro a gente fica sabendo que foram criados alguns anéis do poder. O inimigo dessa época, o Sauron, criou um anel escondido dos outros, forjou um anel que seria o Um Anel, que seria o anel mais poderoso para controlar os outros anéis e por fim controlar toda a Terra-média e todos os povos daquela região. Esse Um Anel, ele soube cuidar tão bem dele, o Sauron, que ele acaba perdendo ele numa guerra. Na verdade, cortam o dedo dele na guerra e esse anel acaba ficando na mão dos homens. Só que os homens também, num cuidado maravilhoso com o anel, acabam perdendo esse anel de novo. Na verdade, os homens são atacados lá e esse anel vai pra dentro de um rio e é achado por um outro personagem ali da Terra-média. E na sequência é achado por um outro personagem da Terra-média, que é um hobbit chamado Bilbo Bolseiro. E esse personagem guarda esse anel. Esse sim conseguiu guardar com muita competência e ficou muito tempo em poder desse anel. Só que chega um determinado momento que esse anel é revelado, O mago da história, o Gandalf, ele consegue reconhecer que aquele anel se trata então do anel forjado por Sauron. E esse anel precisa ser destruído. De alguma forma, no decorrer da história, um grupo de pessoas, representantes de cada povo aqui, digamos assim, ou pelo menos de uma boa parte dos povos da Terra-média, um elfo, um anão, um hobbit, eles se unem, formam uma comitiva que vai levar esse anel até as terras do inimigo, Sauron, para destruir o anel. Então ele precisa ser destruído lá no fogo onde ele foi forjado, lá na terra do Sauron. E o Sauron, nesse momento, está se reerguendo em força, em poder, para novamente tentar, primeiro, localizar o anel e em segundo dominar a Terra-média. Bem basicamente, bem superficialmente, esse é o enredo da história, Então vai contar a jornada dessa comitiva, vai contar a origem do anel e a jornada dessa comitiva para destruir o anel em questão. Bom, agora, que a gente mais ou menos conhece o enredo, vamos então aqui, eu consegui um roteiro que eu fiz aqui assim, com diversos itens. Eu vou falar um pouco da Sociedade do Anel, mas a ideia é falar de todos ao mesmo tempo, tá? Mas é que esse primeiro item aqui tá focado mais no primeiro livro, que é o seguinte, tem muita canção nesse livro. Parece quase um musical. Não é raro um personagem se separar do grupo e olhar para o horizonte e cantar uma canção. Legolas, então, cantava quase toda hora. O Frodo e o resto dos hobbits também. Muita música, muita música. E qual é o ruim? Qual é o ruim? Qual é o ruim não, mas qual é a dificuldade, pelo menos que foi para mim, ao ler as canções? É buscar um ritmo. Olha, se eu não tivesse visto os filmes antes, eu ia ter uma dificuldade maior ainda, Então, a cada canção eu tinha que pensar na melodia, porque é ruim a gente ler uma canção como sendo um texto, A ideia é a gente sempre colocar uma melodia em cima. Então eu pensava muito na Enya. Eu tava ali viajando a Enya, eu tentava colocar a melodia das músicas da Enya nas canções que eles colocavam aqui. E tem algumas letras de algumas canções também que foi difícil de entender, de compreender. Algumas foram bem legais, mas outras foram um pouco complicadas. Então assim, eu achei esse um ponto, não vou dizer um ponto negativo, Mas um ponto que eu preciso, talvez eu, enquanto leitor, me adaptar nas leituras a quando tiver canções. Mas foi um ponto que me chamou a atenção. Muita música nesse primeiro livro. Outra questão que eu achei interessante, porque eu vi os filmes primeiro e depois eu vim aqui então ler as obras, ler os livros, Eu tava preocupado antes de fazer a leitura dos livros se eu conseguiria criar as imagens, os rostos dos personagens sem ser influenciado pelos personagens, pelos atores que foram escolhidos para o filme. E eu percebi que eu não tenho essa competência toda não. Não deu certo, eu tentei criar uma imagem pro Frodo, mas vinha o ator Elijah Wood, eu tentei criar um personagem pro Gandalf lá, um rosto diferente, mas vinha o Ian McKellen, Eu acho que é o nome dele, o ator que fez o Gandalf, não teve jeito, o Aragorn
Aragorn era o Aragorn do filme, o Gimli era o anão lá, o ator que fez o anão lá no filme. Ainda que o próprio livro me trouxe algumas sugestões de que não poderia ser aqueles atores. Porque, por exemplo, o Frodo inicia a jornada dele aos 50 anos de idade. E quando eu pensava no Elijah Wood lá, que era o Frodo do filme, cara, ele não tem cara de 50 anos. Ele tem cara de 20 e poucos, 30. Então não fechava, mas mesmo assim eu não consegui criar rostos específicos no livro. Eu tive que usar as referências que eu tinha do filme, né? Isso foi um pouco estranho pra mim. Outra questão, pessoal, eu não sei, eu preciso ler outro livro de fantasia. Eu tenho o Fantastes aqui que eu tô pensando em pegar logo, assim, porque eu não sei se eu conseguiria montar os cenários dos livros na minha cabeça. Porque, de novo, começava a ser descrito uma determinada região, eu pensava no filme. E o problema é que na descrição no livro também não batia com o que estava no filme. E eu não sei dizer pra vocês se seria uma dificuldade minha em qualquer livro de fantasia ou se é porque eu tinha muito forte essas referências dos filmes, né? Então, por isso que eu digo, eu vou ter que ler outro livro de fantasia pra poder entender se eu consigo ou não montar os cenários. Eu até então achava que eu tinha criatividade o bastante, agora eu já tô em dúvida. Outro ponto que eu botei aqui assim é a questão da história ser épica, né, pessoal? Não, assim, ó, a história é sensacional. O universo que o Tolkien criou aqui, dá pra passar um ano inteiro estudando esse universo, sem mentira nenhuma, porque é muito detalhe, são povos criados assim, que com todas as suas particularidades, com a sua cultura, com as suas manias, e esse universo que o Tolkien criou é realmente incrível, nota 10, história maravilhosa, sem tirar nem pôr. Outra preocupação que eu tinha, pessoal, era se eu ia gostar mais dos livros ou dos filmes, né? Eu já tenho uma regra estipulada que, uma regra não, um conhecimento de que os livros trazem mais camadas, trazem mais conteúdo, a gente consegue analisar os personagens mais profundamente, isso é certo. As histórias também são mais profundas, com mais detalhes nos livros. Os filmes, apesar de cada filme do Senhor dos Anéis, eu acho que ter 2 horas de duração, é quase que uma versão resumida, na verdade, dos livros, pra vocês terem uma ideia. Então assim, eu prefiro sempre que eu puder, né, sempre que eu tiver a oportunidade de ler os livros antes de ver os filmes, que é o que eu devia ter feito aqui, mas na época também que eu vi os filmes eu não estava muito ligado na literatura, então obviamente eu não ia conseguir ler os livros antes dos filmes, acabei vendo os filmes primeiro. Mas ainda assim, mesmo nessa preferência pelos livros, eu tenho que admitir pra vocês que o ritmo do filme em alguns momentos foi melhor, principalmente aqui no A Sociedade do Anel, quando o Frodo começa a jornada dele. Cara, o Frodo demora muito pra chegar lá na estalagem do Pônei Empinado, acho que é o nome, onde ele vai conhecer o Aragorn e aí o Passo Largo, né, enfim, e vai começar ali outra parte da jornada que é um pouco mais, digamos assim, emocionante, tem mais ação, mas a jornada do Frodo no livro é muito longa. Depois que a gente conhece os mapas, inclusive tem os mapas, eu vou mostrar pra vocês aqui, quando a gente vê os mapas e percebe que ir de uma região pra outra era quase como ir de um país pra outro. Então assim, era demorado mesmo a viagem. Se a gente vê o filme, a gente não consegue ter essa noção de tempo, né? Mas assim, eles levavam meses pra ir de uma região pra outra, sabe? E o livro consegue. O livro a gente realmente percebe porque é bem demorada, pelo menos essa primeira parte da jornada do Frodo, apesar de ter que parecer coisas e acontecerem coisas legais, é uma jornada realmente que, como eu tava com o ritmo do filme na cabeça, aqui demorou bastante. Tocando nesse ponto, né, tocando nesse assunto, gostei do fato de ter personagens novos nos livros que infelizmente não foram trazidos pro filme. Eu falo aqui de um personagem específico que é o Tom Bombadil, que eu acho que ia ser um grande personagem pra se levar pro filme. Eu acho que até certo ponto, assim, ele fez falta no filme, eu acho que ia ser bacana. Claro que a Sociedade do Anel ia ter 3 horas de duração, tudo bem, mas eu acho que deveriam ter colocado ele de alguma forma, e não com uma participação especial, mas ter colocado ele mais tempo, porque é um personagem que eu gostei bastante de conhecer no livro, e eu acho que faltou lá no filme, infelizmente. E isso, né, reforçando, é o legal dos livros, porque traz até novos personagens que não souberam ou não quiseram aproveitar nos filmes. Então aí é mais uma vantagem de se ler os livros, hein? Bom, pessoal, um outro item aqui do meu roteiro é extras do livro, né? E eu vou até mostrar pra vocês aqui a parte dos mapas que eu falei. Então todos os livros, os 3 livros trazem o mapa, né, da região. Da Sociedade do Anel, eles trazem aqui os poemas originais. Então tá aqui tudo na língua inglesa. Todos os versos, todas as canções, todos os poemas que são citados, eles trazem aqui nesse extra. E aqui ele traz algumas extras aqui com imagens de documentos, de como teria sido encontrado esses documentos, porque ele narra, ele descreve como estavam esses documentos, mas acho que para reforçar a narrativa, o Tolkien resolveu colocar então algumas imagens aqui para ajudar. As 2 torres também têm extras, tá, pessoal? Tem os mapas e tem os extras que basicamente seguem as mesmas características da Sociedade do Anel. Agora, esse livro aqui, que é o terceiro, que é o Retorno do Rei, olha só que interessante, olha só que legal e olha só que completo que é esse extra. Porque a história do Senhor dos Anéis, a trilogia,
Ela encerra na página 1465. Não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, ó. Isso aqui é história, tá? Isso aqui tudo é extra. Tudo extra. E o que tem aqui nesses extras? Meus amigos, tem de tudo. Traz aqui os reis Númenóreanos, que eles citam os reis Númenóreanos, então aqui eles trazem a história dos reis, os anais dos reis e governantes. Aí traz ali assim, ó, olha aqui, ó, a linhagem dos reis. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí. Tem a linhagem dos reis, tem complementação de histórias, assim, que a gente não tem como saber pela história, só pela história principal, tem que recorrer aqui aos extras, aos apêndices para entender melhor. Depois ele passa pro povo de Durin, e aí vai contar toda a história do povo de Durin. Tem aqui, assim, um resumo de todos os acontecimentos da história da Terceira Era. Depois, olha só o que ele traz. Árvore genealógica dos povos lá, dos hobbits, dos anãos. Quando a gente acha que acabou, tá, o que eles vão falar mais agora? Eles passam pro vocabulário, por como se faz as letras, como é que se lê as letras da linguagem deles. Cara, é assim, ó, muito completo. É aqui nesses extras que a gente percebe o quão vasto é o universo criado pelo Tolkien, tá? É aqui nos extras, é impressionante, é impressionante. Tem uns extras aqui que eu vou ser sincero pra vocês, eu não li tudo, porque começa a entrar em umas coisas mais técnicas, né, de como falar realmente, como pronunciar as palavras, enfim, eu pensei, bom, isso aqui eu não vou ler. Mas tem aqui o fim que cada personagem teve, principalmente ali os personagens da comitiva, né? O Gimli, o Legolas, o Frodo, o Pippin, o Merry, o Sam, todos eles é contado o que aconteceu com eles. Isso aí eu achei sensacional, porque tem filmes que encerram assim, viveram felizes para sempre, mas a gente fica com vontade de saber o que aconteceu depois. Como que encerrou a vida deles? E traz aqui nos extras, e é simplesmente assim, ó, incrível. É curto, acho que se não me engano, são 1,5 página ou 2 páginas, 12 páginas e meia, mas é perfeito. É assim, a cereja do bolo quase, digamos assim, é esse final dos personagens. Outra questão aqui, fazendo esse comparativo dos livros com o filme, né, ou com os filmes, a gente percebe que muita coisa que tem nos livros, eles não levaram para os filmes. E tem uma guerra no condado, no final do livro. Cara, eu fiquei me perguntando como é que eles não colocaram essa guerra nos filmes. Tem uma morte que acontece aqui no Retorno do Rei, no finalzinho, lá nessa Guerra do Condado, que tinha que estar no filme. Aliás, eu nem lembro o que aconteceu com esse personagem nos filmes. Eu tenho até que ver os filmes de novo. Mas aqui mostra. E eu achei sensacional, cara. Eu achei a própria guerra em si do Condado, eu achei bacana. Achei uma guerra pós-guerra, né? Porque eles tiveram lá a Guerra do Anel e agora eles foram guerrear para reconquistar o Condado. E acontece uma coisa aqui que foi chocante, assim, para mim. Foi chocante mesmo. Catastroficamente legal. Eu gostei bastante. Então, assim, mais uma vez eu digo para vocês, se tiverem a oportunidade, leiam a obra, mesmo que tenham visto os filmes, leiam a obra que vocês vão gostar muito de alguns pontos que foram colocados nos livros que não foram aproveitados nos filmes. O final do livro, o final da história do Senhor dos Anéis também é sensacional. Eu não lembro de ter percebido, de ter tido a percepção nos filmes da despedida que foi entre o Frodo e o Sam no final do filme. Parece que o livro trouxe mais camadas ali. O Sam volta pra casa e aí, nossa, dá uma sensação assim de vazio. Parece que o Sam tá voltando pra um condado que já não é mais o mesmo, sabe? Nossa, é muito legal, cara, muito legal. Isso o livro trouxe de forma muito mais forte do que os filmes, com certeza. E dizer pra vocês, assim, que eu fico triste de saber que eu não terei tempo de vida, digamos assim, dada as minhas leituras aí que estão pendentes, enfim, tudo que eu quero ler, eu não vou ter tempo de reler essa história. Essa é uma única parte triste, digamos assim, de terminar essa obra, uma obra que eu queria muito ler, é chegar a essa conclusão de que, infelizmente, não poderei ter a oportunidade de reler ela e me aprofundar mais. Mas, espera um pouco. Então, Eduardo, por que tu colocou na thumb que esse livro não surpreendeu tanto assim? Vamos lá, pessoal. Aconteceram algumas coisas nos livros que realmente me surpreenderam. O final dos personagens, os personagens que não apareceram no filme, como Tom Bombadil, que eu já mencionei. Tem várias outras cenas aqui, assim, que não tinha nos filmes que me surpreenderam, mas eu acho que as cenas mais impactantes, como, por exemplo, o que acontece com Gandalf depois que ele luta com o Balrog, eu acho que é Balrog o nome daquele, uma entidade do fogo lá. O que acontece com ele? Se eu não tivesse visto o filme, o impacto da história nos livros seria maior. Mas eu já sabia o que tinha acontecido com ele. A picada que o Frodo recebe da aranha, da Laracna, ali seria uma outra questão assim que, uau! Só que eu já sabia o que ia acontecer. Então teve várias situações que a magia, digamos assim, do plot twist foi tirada de mim. Eu sabia exatamente o que ia acontecer, não detalhadamente como ia acontecer, porque aqui aconteceram muitas coisas diferentes do que aconteceu no filme. Mas o grosso da história, a espinha dorsal, eu já sabia o que ia acontecer. E eu me arrependo sabendo que não teria como ser diferente, né? Mas eu me arrependo de não ter lido os livros antes de ter visto os filmes, porque eu tenho
tenho certeza que as surpresas, essas mesmas surpresas que eu tive nos filmes, nos livros seria melhor. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha leiga da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu adorei a experiência, adorei mesmo. Deixou ainda sabendo de tudo que acontece com os personagens, deixou aqui um quê de saudade, né, de reler os livros, mas foi uma experiência muito legal. Eu aconselho, eu sugiro, eu indico, mesmo que você tenha visto os filmes, leia os livros, eu acredito que você não vai se arrepender. Tá bom, pessoal? Essa foi então a resenha leiga da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.